pessoal, tudo bem? Meu nome é André Zara, sou editor aqui na Inversa Publicações. Estamos aqui para o primeiro debate sobre bitcoins, investir ou não investir. Estamos aqui ao meu lado Ricardo, autor da newsletter Troublemaker, que você lê sempre por aqui. Estamos também com o Fernando, que é mestre em economia na escola austríaca, com experiências no mercado financeiro e imobiliário. Ele também é conselheiro no Instituto Mises Brasil. Mantém um blog no portal Infomoney, chamado Moeda na Era Digital, e um canal no YouTube do mesmo nome, então vocês podem checar lá. Ele é também o autor do livro Bitcoin, a Moeda na Era Digital. Então vamos começar já. Se você está chegando agora e não entende muito bem o que é isso, vamos falar o que é o Bitcoin. Então, Fernando, explica pra gente. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui debatendo esse tema tão fascinante com vocês, com o Ricardo. E a forma mais fácil de explicar, o Bitcoin ele é uma moeda digital, mas é também um sistema de pagamentos ao mesmo tempo. E isso é uma das grandes inovações, porque isso nunca aconteceu antes, ter uma moeda e um sistema de pagamentos ao mesmo tempo. E também funciona uma rede totalmente descentralizada, que não depende de nenhum banco central, de nenhum banco, de nenhuma instituição financeira. E é uma rede internacional sem fronteiras. Então, esse é mais um ponto que faz ele ser algo realmente sem precedentes, que eu sempre digo que é revolucionário. Mas a melhor forma de entender é a gente usar a descrição do criador do sistema, que é o Satoshi Nakamoto, por sinal o único mistério ainda pendente. O resto tudo não é mistério, é um sistema aberto, em código-fonte aberto, qualquer um pode auditar, as transações são públicas. Mas a descrição do sistema é um sistema de dinheiro eletrônico P2P. A Peer-to-Peer Electronic Cash System. E a palavra-chave é o cash, que é o dinheiro em espécie. Porque a ideia do Satoshi Nakamoto foi replicar as propriedades do dinheiro em espécie, do papel moeda, do cash, no ambiente digital. Então é um ativo ao portador, transações irreversíveis, que não se precisa conhecer as identidades das pessoas e que também não precisa de nenhum intermediário. Então replicar essas propriedades no ambiente digital. E aí, quando isso acontece, que a gente tem uma moeda e um sistema de pagamentos. E todas as transações são registradas num grande livro contábil chamado blockchain. É daí que vem o termo blockchain. E é um livro contábil, um arquivo digital que ele é aberto, transparente, qualquer um pode verificar e inspecioná-lo e auditá-lo. Então, resumidamente, isso é o Bitcoin. Legal. E vamos para as coisas mais básicas, então, que, por exemplo, os nossos leitores mandaram muitas perguntas. Então, por exemplo, o Antônio quer saber, tem algum agente regulador, tipo CVM? E como é que se compra e armazena esse tipo de coisa? Como é que funciona essas coisas básicas? O sistema em si, ele é autorregulado. Porque como ele não tem uma entidade central, e isso é a primeira coisa que levanta a suspeita, assim, que as pessoas querem saber, mas quem é que controla o Bitcoin? Quem é o dono do Bitcoin? Quem é o responsável? E não existe uma pessoa individualmente, existe um grupo de pessoas, e qualquer um pode fazer isso, que são chamados de mineradores, que são os usuários que provêm força computacional para validar e registrar transações na rede. E eles que registram no blockchain. Então, assim que é feita a segurança do sistema, por isso que se diz que é de forma descentralizada. Então, todos esses atores, eles estão sempre agindo de acordo com as regras do sistema. E como é um sistema aberto, todos os participantes, não apenas mineradores, mas usuários comuns, podem ter certeza que as regras do sistema definidas no protocolo do Bitcoin estão sendo cumpridas a todo instante. E a forma de armazenar isso é importante, talvez seja o primeiro e o principal alerta e recomendação para qualquer leitor, assinante de vocês que queira usar ou investir no Bitcoin. Aprenda como funciona o Bitcoin, aprenda a usar uma carteira e fazer os backups. Isso é primeiro. Às vezes as pessoas se prendem quanto eu vou ganhar com isso. Antes de pensar quanto isso pode ou não valorizar, é como guardar com segurança. Porque esse é uma quebra de paradigma, porque com o Bitcoin você é o próprio custodiante. É como estar custodiando uma barra de ouro ou cédulas de real. Se queimar uma cédula de real ou extraviar a barra de ouro, não tem a quem recorrer. A mesma coisa com o Bitcoin. Então, primeira lição do dia, aprendam a fazer os backups com segurança. Legal. E essa questão de lastro, a gente recebeu bastante pergunta. Queria que você explicasse um pouco isso pra gente também no mundo real e no Bitcoin. Legal. Pois é, a do lastro, eu gosto sempre, quase que uma crítica, assim, a crítica final dos economistas. Tá, Bitcoin é legal, mas não tem lastro. A grande questão é que mesmo os economistas, em geral, não entendem o papel do lastro.
Nem historicamente, nem hoje em dia. Hoje nenhuma moeda tem lastro, nem o real, nem dólar, nem nada. O que essas moedas têm, se a gente pode chamar de lastro, é uma coisa, o ativo dos bancos centrais. No caso do Fed, do Banco Central Europeu, está cheio de lixo. Tem hipoteca, tem treasury, tem ações de empresas, tem títulos corporativos. Esse seria um lastro. E o outro são leis de curso forçado, que obrigam os cidadãos a usar a moeda do Estado. O lastro histórico, que era numa commodity como o ouro, tinha o papel de disciplinar os entes emissores, um banco central, para regular a oferta de moeda, para que não houvesse uma inflação de moeda depreciando o poder de compra dela. Esse era o papel do lastro histórico numa commodity escassa. Hoje esse lastro já não existe. O lastro do Bitcoin, se a gente pode chamar ele assim, são as próprias propriedades matemáticas dele e as regras do sistema que impedem que haja uma oferta, uma emissão em excesso ou uma inflação além da regra que foi definida, que são 21 milhões de unidades, que segue uma criação, uma taxa de criação decrescente, tudo definido pelo sistema, e que todo mundo está monitorando e tendo certeza que isso não está sendo burlado ou violado. Então, são as regras do Bitcoin, o lastro matemático que eu chamo, que provê, que garante essa oferta inelástica. Então, se a gente pudesse sumarizar, o lastro hoje é uma proteção, uma garantia para o governo, porque faz com que o próprio governo, ou faz com que a moeda emitida pelo governo, por pior que ela seja, cruzeiro, cruzado novo, por pior que ela seja, vocês aqui, todo mundo, são obrigados a usar. O Bitcoin não tem essa garantia, então ele precisa ser uma moeda boa. E é isso que o lastro matemático provê para o Bitcoin. Ótimo. E o Ricardo teve uma experiência de comprar e armazenar. Eu queria que ele contasse pra gente como é que foi essa experiência, se ele achou difícil, se achou fácil, já para introduzir no assunto dessa forma prática. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, obrigado, Fernando, por aceitar nosso convite. Uma das minhas primeiras preocupações quando nós decidimos fazer essa conversa foi exatamente assegurar de que eu não estaria falando de algo simplesmente como teoria. Ou seja, vamos falar sobre Bitcoin, ok, vamos estudar o assunto, mas também vamos experimentar, vamos ver efetivamente como é. E por conta disso eu fiz uma transação com Bitcoin. Eu entrei em uma exchange brasileira, comprei uma pequena quantidade de Bitcoins, foi uma quantidade bastante pequena, efetuei uma transferência bancária para obter esse valor, o valor foi creditado na minha conta dentro dessa exchange, e de lá eu transferi esse valor para uma carteira que eu havia criado em um dos sites que fazem esse tipo de coisa, né? Existem diversos, a gente pode depois entrar inclusive nas questões de segurança das carteiras online, vamos falar. Que eu acho que é um ponto muito importante que você já destacou e acho que vale muito a pena a gente entrar nesse assunto de maneira mais pormenorizada depois, para quem porventura decida que quer se aventurar, seja com o Bitcoin ou com qualquer outra criptomoeda. E tendo feito isso, fui tentar comprar alguma coisa, né? O que eu não contava, né, e disso eu já acabei tirando algumas, não digo conclusões, porque eu acho que nada com relação a algo tão novo pode ser tomado como taxativo e como definitivo, mas para o estágio atual, o que eu constatei é que para valores pequenos, a transação de Bitcoin, em função inclusive dos custos de processamento que são inerentes a ela, podem eventualmente ficar prejudicadas, né? Eu tinha a ideia de fazer uma compra em um site bastante conhecido, de um valor pequeno, né? Ou seja, que em reais eu pagaria um valor muito pequeno, e ao tentar fazer essa transação com bitcoins, e acho que vale ressaltar que eu até fui depois olhar as estatísticas, eu não fiz isso em um momento em que a rede estivesse especialmente sobrecarregada, não paguei um fee de transferência anormal em relação ao sistema, embora a gente saiba que nos dias atuais esses fees estão acima da média, se você toma um período mais longo, mas o ponto é que a transação ficou inviabilizada, né? Simplesmente porque eu pagaria muito mais para fazer aquilo via Bitcoin do que eu gastaria para fazer utilizando o real, utilizando um meio de pagamento, sei lá, um cartão de crédito ou algum dos outros meios que eram disponibilizados pelo
pelo site que eu pretendia utilizar. Disso eu já tirei algumas, volto a dizer, não conclusões, mas suspeitas, né? Há algum tempo atrás, eu vi uma matéria, se eu não me engano, foi divulgada em um portal de notícias australiano, que anunciava, o Bitcoin é o novo dólar, né? Ou seja, basicamente, transmite a quem lê uma matéria dessas, principalmente se nunca tomou contato com o assunto, que a tecnologia do Bitcoin, ela se encontra em um estágio de maturidade tal que seria possível, em um horizonte curto de tempo, a gente pode discutir o quanto é curto, se curto é 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, porque se isso porventura for uma tecnologia de fato que veio para ficar, eu acho que falar de 20 anos pode ser pouco. Que isso poderia, em um horizonte curto de tempo, substituir completamente moedas tradicionais, digamos assim, que, independentemente das suas características, eu acho que a gente começa esse debate, na verdade, concordando com relação ao tema do lastro. Né? A gente recebeu muito esse questionamento com relação ao lastro, mas, objetivamente falando, a questão do lastro não é relevante. Simplesmente porque nenhuma moeda hoje tem lastro. Né? Assim, se você acredita que existe algum ativo lá no Banco Central que garante aquela nota de R$100 que você tem na mão, você está enganado. Tá? Simplesmente não tem. E é exatamente por isso que em momentos em que as pessoas perdem confiança na moeda, né? E acho que nós, como brasileiros, sabemos bem do que eu estou falando, por conta da nossa experiência histórica, também, para tomar um exemplo muito próximo, a experiência também de décadas recentes dos nossos vizinhos da Argentina, né? E de tantos outros países nos quais, por diversas razões, geralmente relacionadas a mau uso, má gestão da moeda por parte dos governos, simplesmente perderam a confiança na moeda oficial e passaram a transacionar utilizando outras moedas. Né? Até poucas décadas atrás, aqui no Brasil, acho que a gente está falando de uma coisa de pouco mais de 20 anos atrás, era uma coisa extremamente normal as pessoas fazerem poupança em dólar, por exemplo. Claro. Né? Todo mundo há de conhecer alguém que anos 80, 90, talvez alguns até tenham ido um pouco mais além, embora eu acredite que essa prática hoje seja menos disseminada. A maneira de fazer poupança era todos os meses ir regiamente à casa de câmbio e comprar um pouco de dólar, porque ninguém acreditava no valor da moeda. E com razão, inclusive. E, Fernando, eu quero a sua opinião, então, um pouco sobre essas questões que ele está falando. Em questões de investimento e essa questão de moeda, o que você vê o Bitcoin nessa questão? Comprar ou não comprar, como um dólar, como ele está falando, ter um pouquinho no seu portfólio de risco, quanto risco tomar? A questão que o Ricardo levantou do artigo australiano, né, que o Bitcoin pode substituir o dólar em pouco tempo, 5 ou 10 anos, realmente a gente vê muitas, assim, quase que hipérboles, achando que o Bitcoin realmente vai suplantar as moedas tradicionais e isso vai acontecer logo. Calma, não é bem assim. Se a gente olhar do ponto de vista puramente da teoria, esse potencial, na minha opinião, existe. Porém, hoje ele é muito pequeno, isso eu diria que é long shot. Tem muita coisa para acontecer, tem muita água para rolar. E como você falou, o sistema ainda é muito pequeno. Por qualquer métrica que a gente analise, normalmente se fala em market cap do Bitcoin, se pegar todos os Bitcoins em circulação, são atualmente 16 milhões, 300 e tantos mil Bitcoins emitidos, né? Não necessariamente circulação. Exato, criados. Se a gente pega esses 16 milhões e 300 mil, multiplica pelo preço, dá um market cap em torno de 37 bilhões de dólares. 37 bilhões de dólares é a metade do que vale a Tesla Motors, por exemplo, que para mim é uma bolha, mas enfim. Esse é outro debate. Outro bom debate. Mas a gente olha o estoque de ouro na Terra, que é um ativo que se compara muito, se define o Bitcoin, é o ouro digital. Então, se a gente compara com o ouro, o market cap de ouro, todo o estoque que já foi extraído, que está na Terra, está em uso, multiplicado pelo preço, dá quase 7 trilhões de dólares. Então, o Bitcoin ainda é um grão de areia. Por todas as métricas que se analisa, volume de negociação nas exchanges, realmente é uma parte ínfima do mercado financeiro, do mercado de ativos em geral. Então, isso tem que se ter em conta.
Eu gostaria de acrescentar uma informação exatamente dentro dessa cadeia de exemplos que você acabou de colocar. Se a gente considerar os dados de blockchain com relação a número de transações e principalmente de volume transacional de bitcoins, e eu estou assumindo que esse dado é confiável, tá? Acredito que seja relativamente Na confiável. rede Bitcoin? Os dados das transações registradas no blockchain. Sim, são A gente confiáveis. sabe que existe um número possível de transações que são realizadas fora da blockchain, Sim. né? Mas isso são questões que depois a gente explica melhor. Se a gente considerar o volume de transações diário atual e preço atual de Bitcoin, a gente está falando que esse é um mercado que hoje no mundo está movimentando alguma coisa da ordem de $1 bilhão dia. São 300 mil transações diárias de Bitcoin que ocorrem na rede do Bitcoin, que são registradas no blockchain. Realmente é nada, olhando o que ocorre de transação comercial no mundo, no sistema bancário. E comparativamente falando, especificamente de mercado financeiro, o que isso significa dizer é que em todo o mundo hoje, ou pelo menos se nós considerarmos a maior parte das bolsas que são relevantes em termos de volume, porque existem muitas, o volume diário negociado de Bitcoin equivale a alguma coisa próxima de metade algo como entre metade e 70%, talvez, alguma coisa de 50% e 70% de um volume negociado na B3, né, na antiga BMF Bovespa. Ou seja, o mercado mundial de Bitcoin hoje, ele é menor do que o mercado da Bolsa Brasileira, que quando comparado a outros mercados do mundo, é um mercado extremamente pequeno. É verdade. Mas só para acrescentar, que acho que é um dado relevante também interessante, porque eu costumo, se a gente olhar o Bitcoin como tentar enquadrá-lo em alguma classe de ativos, que é algo que é difícil fazer, porque o Bitcoin, se a gente olha, ele tem características de uma commodity, é o que eu chamo de uma commodity digital, é um ativo, não é passivo de ninguém, ele é o ativo em si mesmo, não é título de nada, ele é o ativo, ele é a própria coisa, o bem. Ele não é uma moeda estrangeira, porque não é emitido por nenhum Estado, nenhum Banco Central, mas tem traços de moeda ou qualidades de moeda, e é também um sistema de pagamento, então não existe hoje, na nossa jurisdição internacional, uma casinha pronta para o Bitcoin se encaixa aqui. Isso não existe. Então, ele precisa de uma nova definição. Porém, dentro de uma estratégia de investimento, de portfólio diversificado, a minha opinião é que ele se enquadra mais dentro de uma classe comparável a ouro, por exemplo. Um ativo como ouro ou as moedas, dentro dessa alocação. E eu falo isso porque sim, o Bitcoin, em termos de volume de transação nas exchanges, não é comparável à Bovespa, que são negociadas ações, etc. Mas se a gente olhar o volume de ouro negociado na BMF Bovespa, o Bitcoin já ultrapassou. O Bitcoin no Brasil já ultrapassou o volume de ouro negociado, que para mim é o dado mais comparável até. Mas você ia perguntar algo, vamos lá. Não, o que muita gente quer saber é a questão da formação do preço, né, também. E se o preço hoje, como ele tem aumentado, como é que você está vendo essa questão desse crescimento tão alto que a gente tem visto do preço do Bitcoin? Em apenas uma frase, o preço do Bitcoin é determinado pela lei de oferta e demanda. Realmente são as forças de mercado, porque como é que a gente tem hoje em dia? Existem diversas exchanges no mundo inteiro, no Brasil tem pelo menos 4 ou 5 exchanges, que são corretoras ou bolsas de Bitcoin. No mundo inteiro já tem centenas, e são nessas exchanges que o preço é determinado. É lá que o Bitcoin é precificado, pelas pessoas que estão querendo vender Bitcoin e pelos que querem comprar Bitcoin. Então, por isso que eu digo, realmente, uma lei de mercado, oferta e demanda. E por que o preço tem crescido? E aí é o grande atrativo e chamariz do ponto de vista de investimento, né? Quando eu comecei com o Bitcoin, a estudar o Bitcoin, o que me chamou a atenção foi em fevereiro de 2013, que teve uma das bolhas da história do Bitcoin, que o preço saiu de $60 para 266 e caiu de volta para 60 no mesmo dia. E na época praticamente tinha uma corretora só que ficava no Japão, chamada MTGOX, Mt. Gox. Depois quebrou, foi um robô, furtou, foi hackeado, enfim, um desastre. Para ela, não para o Bitcoin. E para quem estava com dinheiro lá. Mas esse foi o episódio que me chamou a atenção do Bitcoin. De lá para cá eu segui estudando, acabei realmente me tornando fascinado, entusiasta da tecnologia. E o que eu vi então, e que eu continuo enxergando, é que, do ponto de vista da oferta, essa equação está resolvida. Por
porque a gente sabe quantos bitcoins vão ser criados ao longo do tempo e isso não pode ser violado. Por todas as questões de regra do sistema, por ser aberto, pela força computacional investida na rede, uma série de quesitos. O grande desafio é a gente determinar ou tentar prever como vai se comportar a demanda, né? Então, toda a volatilidade, digamos, está do lado da demanda. A oferta está aqui estática, crescendo paulatinamente, a demanda que está a grande volatilidade, ou a grande imprevisibilidade. E o que eu acho é que, dada todos os benefícios, vantagens, características que tem essa tecnologia, eu acredito que essa demanda vai seguir crescendo. Porque apesar de, como o Ricardo falou, hoje, no momento de hoje, não ser o blockchain do Bitcoin, o Bitcoin não está sendo viável para pequenas transações, ele ainda assim tem diversos outros usos e características que fazem com que ele seja atraente do ponto de vista de investimento e que eu acredito que a demanda vai seguir crescendo. Então, a minha previsão de economista, entusiasta e de detentor de bitcoins, tem que ter skin in the game, né, como diz o Taleb, eu acredito que sim, vai seguir crescendo. Mas esse crescimento não vai ser em linha reta, como foi nessas últimas 2 semanas. Eu até comentei no meu canal, que foi até um episódio, foi um mês, na verdade, muito bullish, assim, uma tendência altista clara, e cresceu demais. E não só o Bitcoin, né? Todas as outras criptomoedas, que aí são ainda mais voláteis e muitas muito mais especulativas, e para mim quase que sem nenhuma razão de existir algumas, do que o Bitcoin. E o mercado fez assim, né? Foi ao céu e avante. E obviamente veio uma correção agora, deu uma caída do topo que chegou o Bitcoin, que chegou em $2.700 na semana passada, na semana retrasada, ele caiu uns 25%, recuperou e agora está um pouco estável. Mas é só para completar então esse histórico de volatilidade, que já foi muito maior, como foi, eu falei em 2013, 2010 então era absurdo, até para deixar claro, quando o Bitcoin começou ele não tinha preço. Ninguém sabia quanto ia valer um Bitcoin. Né? O primeiro registro de preço é a famosa compra de 2 pizzas em maio de 2010. 10 mil. Por 10 mil Bitcoins. A preço de hoje são $22 milhões. Então, mas naquela época ninguém sabia se ia ter um preço na semana seguinte. Mas essa volatilidade tem arrefecido porque a adoção tem crescido, os volumes de negociação nas exchanges também. Mas, pelo menos nos próximos 5 anos, talvez um pouco mais, ainda vai ser mais volátil do que as moedas estabelecidas, do que o próprio ouro. Não tem como ser diferente, é um ativo inédito, a gente está aprendendo a lidar com isso, né? Ricardo, eu quero a sua opinião sobre essa questão. Eu acho que algumas questões elas precisam ser colocadas. Em primeiro lugar, é sempre extremamente, é sempre um papel muito chato, muito inconveniente diante de qualquer coisa em que existe uma opinião crescente de extremo entusiasmo, como existe atualmente com relação ao Bitcoin, fazer algum tipo de contraponto. Porque basicamente você é o chato da história no momento que você faz o contraponto. Para o bem ou para o mal, eu tenho um certo histórico de ser o chato da história. Troublemaker. Exatamente. Eu acho que existem algumas questões que precisam ser consideradas. E eu gostaria de defender algumas dessas teses. A primeira dessas teses é que, como eu acabei de mencionar, inclusive, o mercado de Bitcoin hoje, no mundo, mesmo que você tome como referência, por exemplo, o volume negociado de ouro na B3, ou comparar com o volume negociado de ouro no mundo, ou fazer comparação com qualquer outro ativo, em termos absolutos, se você considera em uma escala mundial, o mercado de negociação de Bitcoin ele é pequeno. E ao ser pequeno, e por se tratar de um ativo novo, de uma tecnologia nova, que pode eventualmente significar uma ruptura do ponto de vista tecnológico, como nós tivemos tantas outras, isso atrai a atenção em um volume e uma atenção de tal forma estridente que, na minha opinião, corre sempre o risco de se tornar desproporcional quando comparado ao estado atual e efetivo das coisas. A tecnologia por trás do Bitcoin, ela é, sem sombra de dúvidas, muito interessante. E a gente já começa a ver especificamente, em se tratando de blockchain, por exemplo, aplicações bastante interessantes que não diretamente relacionadas com o Bitcoin.
né? Uma das primeiras possibilidades que eu gostaria de levantar é que não se deve descartar a possibilidade de sucesso do blockchain como tecnologia de maneira desvinculada do sucesso do Bitcoin como moeda, como commodity digital, como sistema de pagamentos, como o que quer que ele efetivamente seja, uma definição que porventura ainda não exista. Eu, no começo de 2017, eu fui instado a escrever alguma coisa a respeito de Bitcoin. Naquela ocasião, eu me propus a olhar para o Bitcoin como moeda. Vamos assumir que, porventura, o Bitcoin seja uma moeda, que é uma hipótese que me parece, no mínimo, razoável de ser considerada, embora não entendo hoje que se possa ser taxativo de que efetivamente é uma moeda. Mas, considerando as características que são tradicionalmente atribuídas à moeda, a gente teria basicamente o seguinte: uma moeda é tipicamente uma reserva de valor, um meio de troca e uma unidade de conta. Uma reserva de valor, basicamente, qual é que é a ideia? É um meio através do qual você consegue armazenar uma certa quantidade de riqueza que, ao longo de um período de tempo, um período relativamente longo de tempo, você consiga, de alguma forma, manter o poder de compra que aquela quantidade de riqueza permitia a você. Ou seja, em um mundo ideal, deveria existir um ativo, né, isso absolutamente no mundo das ideias, com o qual fosse possível, daqui a 20 anos, você adquirir com ele a mesmíssima quantidade de bens e de serviços que você consegue hoje. Qual é o problema com relação a isso no Bitcoin, no seu estágio atual de desenvolvimento? Você vai me dizer, obviamente, que esse é um problema ótimo de se ter, né? Mas, concretamente falando, e eu usei esse exemplo algum tempo atrás conversando com uma pessoa sobre esse assunto, se você fosse há certo número de anos atrás, né? Esse tipo da pizza é bobo, mas vou usar outro. Se alguns anos atrás você fosse a um restaurante qualquer, e pagasse a sua conta com Bitcoin, assumindo que o restaurante assumisse volatilidade, aceitasse o Bitcoin como meio de pagamento, você teria aberto mão da oportunidade de, poucos anos depois, com o mesmo valor, comprar o restaurante. Isso, obviamente, no estágio atual, para quem comprou, é visto como uma coisa absolutamente maravilhosa. Algum tempo atrás eu fui instado com a provocação de que o risco que você enfrenta no Bitcoin é o risco de ficar milionário. O que acontece? Quando a gente olha para a reserva de valor, a gente imagina um ativo que tenha pouca variabilidade, seja para cima ou para baixo. E o que a gente tem visto ao longo dos últimos tempos com o Bitcoin é uma variação muito expressiva para cima, que tem razões de ser, né? Como você mesmo pontuou, isso está relacionado a um aumento de demanda de um bem que tem oferta por design, né? Pela maneira que ele foi concebido, inerentemente restrito. Você nunca vai ter mais do que 21 milhões de bitcoins, a não ser que em algum momento você tenha algum consenso maluco que resolva também definir outra coisa, que é algo que a gente pode entrar no assunto um pouco mais à frente. Mas então, muito embora essa variação ela tenha ocorrido a favor de quem detenha o Bitcoin, ela viola as características que se esperaria de um ativo que servisse como reserva de valor. Sou obrigado a reconhecer, nossa, violou essa característica, que bom para quem comprou, mas violou. O segundo ponto é como unidade de conta. Eu até hoje não consegui encontrar alguém que efetivamente avalie o seu patrimônio em bitcoins, né? O que geralmente se encontra é o cara dizendo, eu comprei tantos bitcoins que hoje valem, sei lá eu quantos mil, dezenas de milhares, centenas de milhares ou milhões de dólares, né? Talvez, à exceção de empreendedores do Bitcoin, que aí obviamente tem razões muito concretas para isso, dificilmente você encontra alguém que efetivamente avalie o seu próprio patrimônio em termos de Bitcoin.
Eu fui atrás de dados a respeito de, e aí já fazendo um link entre unidade de conta e meio de pagamento, né, unidade de troca, sobre empresas, sobre varejistas, sobre merchants que aceitam Bitcoin no mundo. Os dados são muito desencontrados, como você sabe bem, tá? Eu recorri a diversas fontes diferentes e acabei me concentrando basicamente em algo que dá uma ideia, né? Com base nas minhas pesquisas, eu aprendi que a maior parte das empresas que de alguma forma aceitam Bitcoin, e tem várias empresas hoje de tamanho relevante que aceitam Bitcoin, Dell aceita Bitcoin em pagamento, Microsoft aceita Bitcoin em pagamento, tem uma série de varejistas americanas que aceitam Bitcoin em pagamento. Eu soube que no Brasil existe pelo menos uma incorporadora que aceita Bitcoin como pagamento, embora não saiba exatamente em que condições. Desconfio que não seja simplesmente chegar lá e dizer vou comprar um apartamento e vou pagar em bitcoins. A entrada é limitada a 100 mil reais. Em Bitcoin. Acho que ainda não vendeu nenhum com Bitcoin. Mas enfim, é interessante, né? A gente sabe que isso existe. Mas o que eu aprendi é que, pelo menos quando nós falamos de empresas, e principalmente empresas de certo porte, que anunciam que aceitam Bitcoin, o que essas empresas têm, na verdade, são contratos com integradores, com intermediários, que, na verdade, recebem para elas o pagamento em Bitcoin, convertem esse pagamento quase instantaneamente na moeda funcional de preferência dessa empresa, deduzindo os respectivos FIIs, etc. e tal, de forma que esse cidadão da Microsoft, da Dell, dessa incorporadora, se porventura eles já tiverem vendido, eles recebem esse pagamento, na verdade, na sua moeda na sua moeda funcional, que geralmente é a moeda de curso forçado do país em que essas empresas operam. Isso me trouxe um clique. É evidente que existem pessoas que efetivamente fazem transações, trocam bens e serviços, tendo como contrapartida o Bitcoin, né? Principalmente quando você vai para profissionais de meio digital, né? Principalmente pessoal que faz pequenos trabalhos, utilizando plataformas que permitem que você contrate remotamente. E aqui eu não estou falando de coisas tipo Silk Road, eu estou imaginando coisas do tipo Fiverr, eu estou imaginando serviços de nichos muito particulares. Eu sei que o WordPress, por exemplo, aceita Bitcoin. Não sei se eles lançam mão de algum tipo de serviço de integração ou efetivamente retêm para si o Bitcoin como moeda, ou seja, não o convertem em outra coisa. Mas o meu ponto é que, à exceção talvez de certos nichos, o que nós temos são empresas anunciando que aceitam Bitcoin, mas que não tomam o Bitcoin como moeda, mas sim como meio de pagamento, né? Eu acho que isso é uma distinção que é extremamente importante e que me faz acreditar, né, essa é uma discussão maravilhosa, que hoje o Bitcoin ele sirva pouco efetivamente como moeda. Eu acredito que o Bitcoin hoje, os principais papéis dele como ativo sejam, de um lado, uma commodity digital, que é negociada em bolsas, e do outro lado, um sistema de pagamento, um protocolo de pagamento. E talvez uma das grandes vantagens ou atributos do Bitcoin é que essa demonstração continuada de consistência, ou seja, muito embora se tenha ao longo do tempo enfrentado determinadas falhas, mas que na maior parte dos casos não diziam respeito ao sistema, sou obrigado a reconhecer isso, talvez hoje o principal papel dele seja como uma excelente demonstração de aplicações do blockchain e que, porventura, podem se converter em uma crescente adoção da tecnologia blockchain para outros usos que não o ambiente de registro de negociações com uma moeda digital que é o Bitcoin. Ou seja, me parece que no estágio atual o Bitcoin esteja mais próximo de commodity e de sistema de pagamento, né, protocolo de pagamento, do que de uma moeda. O que você acha?
Fernanda, eu queria saber dessa questão também do investimento. Por exemplo, você investe nisso, você é um entusiasta disso. Como é que está formado o seu portfólio e onde entra o Bitcoin no seu portfólio? Pô, que pergunta indiscreta. Eu quero saber valores, mas eu quero saber quanto risco você está tomando com o Bitcoin no seu portfólio, pessoal. Talvez mais do que eu deveria, assim, em relação ao meu patrimônio, talvez mais do que fosse prudente. Óbvio que a minha posição de entusiasta e de quem conhece bastante influencia. Mas isso é uma coisa que eu sempre também recomendo, né? Quem vai investir nisso, inclusive no meu blog eu tenho um artigo chamado Entendendo os Riscos e a Segurança do Bitcoin. E elenco 3 principais riscos do Bitcoin. O primeiro deles, que eu já falei, que é o risco de usabilidade. Tipo, não subestimem a capacidade de perder senhas e extraviar os Bitcoins. E não ter para quem reclamar. E não tem para quem reclamar. Exatamente. Então, realmente não tenham a devida cautela quanto ao uso, né? O segundo é o risco de mercado, que é a oscilação de preço, oferta e demanda, nada garante. O que o sistema garante é que um Bitcoin vai ser igual a um Bitcoin, contanto que você guarde as senhas. Isso não tem como violar. Agora, se um Bitcoin vai comprar $2.200 ou 5.000 ou $100, isso vai ser definido no mercado. Nada garante isso, nada garante poder de compra. Então esse é o risco do mercado, é o segundo risco. E o terceiro risco, que eu digo que é o risco de sistema, que é o risco que esse ainda é um pouco desconhecido, porque ele está se desenrolando, é um sistema vivo. E, primeiro, pode ser que se encontre algum bug grave? Sim, pode, isso aqui não é impossível. Claro que há centenas de desenvolvedores, de gente especialista auditando, verificando e melhorando o código permanentemente, mas ele não está livre disso, não está livre desse risco, como qualquer outro sistema. Pode, em termos até de sistema, aí é um pouco o risco de sistema ou risco mercado, uma outra moeda digital pode superar o Bitcoin, uma outra blockchain pode superar e acabar sendo, do ponto de vista de investimento, melhor. Então, são esses 3 riscos que eu elenco. Mas dos pontos levantados pelo Ricardo, agora a gente vai começar o debate, tem mais 1 hora para a gente conversar agora. Porque tem muita coisa aqui, mas é importante, que acho que você foi muito feliz nas colocações, tem muitos pontos relevantes, e que eu não discordo, até começando do final seu. Que hoje o Bitcoin seria mais bem qualificado como uma commodity digital, um sistema de pagamentos, e não tanto como moeda. Concordo, até porque realmente a definição usual seria isso: moeda é um meio de troca, o meio de troca é universalmente aceito, que é naturalmente uma reserva de valor e a unidade de conta. Mas essa unidade de conta é, digamos, a marca principal, a marca por excelência que diz que isso aqui, que uma moeda é moeda, ou que um meio de troca atingiu o estágio de moeda. Porque hoje em dia, praticamente, a unidade de conta mundial é o dólar. Todo mundo precifica a sua riqueza, a gente no real, mas sempre olhando o dólar sempre também. Olhando o dólar. O dólar é a unidade de conta mundial. Então, nesse sentido, eu concordo. Mas eu vou voltar a esse ponto, mas antes disso eu estava anotando aqui, como foi muita coisa, comecei a me empolgar. Falando do que você começou dizendo do tamanho do sistema hoje, que tem muito mais, talvez, entusiasmo talvez estridente, que o termo que você usou, e que isso faz com que tenha até um overshooting no preço, o preço sobe muito mais do que deveria agora. Esse é outro ponto difícil de avaliar os fundamentos do Bitcoin. É uma bolha agora? A gente perguntou isso daí, Exato. quais os fundamentos? A gente está numa bolha ou não é uma bolha? Isso não é fácil responder. Não mesmo. Não é fácil responder. Eu tentei já responder isso em alguns vídeos meus, mas não é uma questão preto e branco. Mas em relação ao tamanho do sistema, sim, ele é muito pequeno. E o próprio Satoshi Nakamoto, o criador, quando começou, ele tinha muito cuidado e ele queria que o sistema fosse crescendo de forma tranquila, longe do spotlight, das luzes, do estrelato, porque ele precisava atingir um estágio de maturidade importante. Por exemplo, quando o Wikileaks anunciou que ia receber em bitcoins, porque ele teve as contas cortadas no mundo inteiro, o Satoshi Nakamoto escreveu que não era o momento, não seria bom para o sistema naquele estágio, acho que era 2010 ou 2011. 2010 que ele estava escrevendo ainda, ele sumiu do mapa no final de 2010.
ele disse que não era uma boa, ia chamar uma atenção desnecessária para o sistema no estágio em que ele se encontrava. Assim como talvez tenha chamado uma atenção desnecessária para o sistema a notícia de que 260 mil merchants japoneses poderiam começar a aceitar Bitcoin, que Sim. você poderia ter uma adesão em massa do Bitcoin na Coreia do Sul, e um outlet de notícias australiano dizendo que o Bitcoin seria o novo dólar, e embora não escrevendo isso, subentendendo Sim. que isso poderia acontecer em um horizonte próximo. E nesse ponto que eu concordo que a tecnologia hoje, dissesse, se um país resolvesse adotar o Bitcoin como moeda, desastre, não está pronto para isso. A tecnologia não está pronta para isso. Tem muito para crescer e para desenvolver. Então é um sistema ainda pequeno que está sujeito a overshooting, sim. A questão do blockchain ser as aplicações em blockchain, que nada tem a ver com o uso de moeda, ou ativo, ou commodity, de serem, elas terem mais sucesso do que o Bitcoin, isso desvinculado do Bitcoin, dissociado, sim e não. Porque a segurança do sistema, a grande segurança do sistema, e daí vem grande parte do atrativo do blockchain para outras finalidades, ela está associada e é parte intrínseca à moeda. Então, o blockchain depende da moeda do Bitcoin e o Bitcoin depende do blockchain. Um sem o outro não existe. Mas corrija-me se eu estiver errado, mas o Bitcoin não é a única criptomoeda que utiliza o blockchain. Não. Aí, depois do Bitcoin, outras foram criadas, mas, por exemplo, uma que é a segunda em termos de market cap, que é Ethereum, que é a mais promissora, porque é muito ambiciosa, e eu até nem compararia tanto o Ethereum com o Bitcoin, porque é outro bicho, assim, o Bitcoin quer ser o Ethereum quer ser uma plataforma descentralizada de aplicações, tem sua própria linguagem de programação, mas para a segurança do sistema, tem um ativo nativo ao sistema, que é o Ether. Então, é difícil no estágio que nos encontramos dissociar a moeda, o ativo, do blockchain, porque a segurança dos dois está intimamente ligada. Você acredita que, de certa forma, a existência de uma criptomoeda como o Bitcoin força um desenvolvimento contínuo do blockchain? Exatamente. Eu acho que as duas coisas vão se retroalimentar. O uso do blockchain para outras finalidades vai forçar o uso do Bitcoin, porque para fazer uma transação e registrar no blockchain tem que usar Bitcoin. Então é quase que uma demanda que nada tem a ver com moeda, com investimento, mas que precisa usar o Bitcoin. Então eles vão se reforçar, isso se retroalimenta e melhora, aumenta a demanda, aumenta a força computacional, aumenta a segurança do sistema. Então eu acho que as duas coisas andam juntas. Perdoe-me, eu acho que eu não entendi você. O blockchain ele é um protocolo. Ele é um sistema, ele é um banco de dados, é um protocolo que permite você manter um banco de dados de maneira descentralizada. Você pode registrar no blockchain transações com Bitcoin. Você poderia registrar no blockchain transações com Ethereum. Você poderia registrar no blockchain registros médicos. Você poderia registrar no blockchain, sei lá contratos de energia. Eu não tenho a menor dúvida de que, muito provavelmente hoje, a maior utilização do blockchain, não acredito que exista esse dado público, isso é um chute, do ponto de vista de volume de transações, seja transações com Bitcoin. Mas não se pode ignorar a possibilidade de você passar a ter outras aplicações de blockchain cujo volume seja equivalente, ou mesmo que você tenha esforços de desenvolvimento compatíveis com a tecnologia a partir de um volume menor de transações, de forma que você tenha um desenvolvimento continuado do blockchain, independentemente do uso intensivo especificamente do Bitcoin. É evidente que, do ponto de vista de tecnologia, isso vale para qualquer uma, quanto mais amplos forem os usos, melhor. Claro. Né? Seria maravilhoso, do ponto de vista da tecnologia, que o Bitcoin registrasse bilhões ou trilhões de transações dia, que você tivesse volume semelhante de outras criptomoedas, que você tivesse volumes semelhantes em contratos de negociação de energia, em diversos outros tipos de registro que, pela sua própria natureza, valesse a pena ser colocado dentro do blockchain. Mas eu não tomaria como uma condição necessária ao desenvolvimento do blockchain a ampla adesão especificamente do Bitcoin. Inclusive porque, por questões de design,
que eventualmente podem ser alteradas mediante melhorias, etc. e tal. E esse é um dos pontos que eu queria trazer especificamente quando a gente fala do Bitcoin. Existe hoje um gargalo muito grande na rede com relação à capacidade de processamento, né? Se eu entendi corretamente, a rede hoje do Bitcoin, né, ela consegue processar alguma coisa da ordem de 7 transações por segundo. Por aí, até menos. Que é um volume baixíssimo, né? Comparativamente falando, eu tomei... esse dado ele já é um pouco antigo, se não me engano ele é um dado de 2014. Mas, por exemplo, a rede de processamento de pagamentos do Visa, né, a rede mundial Visa, ela faria, em média, alguma coisa da ordem de, se não me engano, 3.000, 4.000 transações por segundo, e eles teriam feito um teste com alguma certificadora de que, considerando picos de rede, considerando ataques, etc., eles têm uma rede que é desenhada para 30.000, 40.000 transações por segundo. Uma das questões que exatamente nesse momento de efervescência do Bitcoin se experimentou e de maneira bem destacada é que, em função do aumento muito repentino do número de ordens de compra e venda de Bitcoin, de transações em Bitcoin, o tempo de confirmação dessas operações aumentou de maneira exponencial, né? Em condições normais, se eu compreendi corretamente, a sincronização entre os diferentes ledgers, ou seja, entre essas diferentes cópias desse mesmo banco de dados que ficam distribuídas no mundo e que constituem essa série de transações que estão no blockchain, essa sincronização ocorre a cada 10 minutos. Exato. Né? A votação de consenso ocorre a cada 10 minutos. E, consequentemente, em condições normais, você consegue uma confirmação de uma transação de Bitcoin em um tempo relativamente curto, né? Ou seja, teoricamente, você conseguiria ter pelo menos uma transação na primeira sincronização, 10 minutos. Sim, confirmada na rede. Confirmada na rede, que, abre parênteses, já inviabilizaria da maneira que é hoje o uso do Bitcoin para pagamentos no dia a dia. Né? A brincadeira que eu fazia esses dias. Vou na padaria e vou pagar os meus pãezinhos com Bitcoin. Né? Imagine você na fila da padaria esperando 10 minutos pela confirmação da transação. Hoje, não vai acontecer. Hoje, da maneira que o Bitcoin não funcionaria, né? Não serviria para isso. Outra questão com a qual eu me deparei, eu acho que é bastante importante, é que, por design, né, à medida que a rede vai crescendo, à medida que o número de bitcoins disponíveis, né, mineradas, aumenta e você vai se aproximando do limite de 21 milhões, os custos do ponto de vista de esforço computacional para você gerar novas unidades de Bitcoin, eles são crescentes. E, consequentemente, os custos de você operar o sistema são crescentes, né? É importante sempre ter em mente que, por trás desse sistema, você tem uma série de data centers espalhados pelo mundo, talvez não tão espalhados quanto deveriam, e esse é um outro ponto que eu gostaria de abordar depois, nos quais você tem um monte de... Não é exatamente de palavras, mas um monte de computadores. Não são computadores propriamente ditos, né? Você tem computadores ligados a uma quantidade absurda de componentes que efetivamente fazem o processamento de dados. Isso consome muita energia, né? Um dos pontos que eu me deparei, que me chamou muita atenção, e que também me preocupa com relação à adoção do Bitcoin em larga escala, é que, do ponto de vista de custo em termos de consumo de energia, consumo de recursos, o processamento de uma transação em Bitcoin, ele tende, tendo em vista que por design os custos são crescentes, se tornar muitíssimo superior do que o processamento que você consegue através de outros meios de pagamento que você tem hoje, né? Usando como exemplo de novo o Visa ou usando outras tecnologias. Isso é, de certa forma, entendi eu, uma consequência natural do sistema ser descentralizado também. Deixa eu só interromper vocês aqui para falar de outros riscos, já que a gente está falando de todos esses riscos. E quais os riscos, por exemplo, de ataques de hackers ou até interferência de governos, que é uma coisa que a gente não viu ainda, de organismos de bancos centrais, de repente se unirem e atacarem a moeda, Fernando? O risco de governos atacarem a moeda, eu diria que é
é possível. Plausível eu não sei se seria a palavra. Aliás, provável eu não sei se seria a palavra, mas é possível sim. A questão é que o que o governo pode fazer com o Bitcoin? O que ele pode fazer é baixar um decreto lá, tá proibido a negociação com Bitcoins. Ok, aí o que vai acontecer? Vai jogar o Bitcoin para o mercado paralelo, mercado negro, né? Como foi com o dólar muitas vezes no passado, que havia restrições absurdas no Brasil, em diversos países, na Argentina, na Venezuela, que a gente falou. Então isso aconteceria. Isso impediria a adoção do Bitcoin? Não, nem o crescimento da tecnologia, mas talvez atrasaria um pouquinho e complicaria um pouco a descoberta de preço também, que isso dá hoje em mercados abertos, organizados, em empresas devidamente estabelecidas, que são as exchanges. Então poderia isso acontecer. É engraçado que o Nassim Taleb, de novo eu recorro a ele, que ele tem umas tiradas fantásticas, ele é fã do Bitcoin, e ele diz que para o Bitcoin realmente ter sucesso, algum governo tem que proibir ele, porque se não proibir, ele não vai ter sucesso. E eu acho que o que ele quer dizer com isso, que está implícito, é que ao proibir, eu me esqueci o Barbra Streisand, né? O efeito Streisand. Ao proibir o Bitcoin, isso vai chamar até mais atenção para o sistema. Vai dizer, opa, alguma coisa de importante, interessante, esse negócio tem. O governo está proibindo. De antifragilidade. E é antifragilidade, exatamente. Então, e de hackers? Hackers no sistema, na rede, no blockchain, isso é quase impossível. Não vou conseguir explicar com todos os detalhes, porque é algo bastante técnico. O que sim é possível é hackers ataques individuais aos usuários, a um computador, como foi agora, teve o vírus WannaCry, que encriptou bases de dados de empresas e pedia resgate em bitcoins. Até não é um hacker no Bitcoin, mas enfim. Mas se alguém hackear um computador e a carteira, a senha está lá no computador, um hacker vai ter acesso à carteira e vai conseguir transferir. Então esse hacker é individual. E por ser individual é difícil ser um alvo fácil para um hacker em bitcoins. Talvez valha destacar especificamente o risco relacionado às bolsas, às exchanges. Sim. Né? Uma das coisas que me preocupa muito, principalmente com quem está tomando contato com o Bitcoin agora, está se interessando com relação a isso, fazendo uma comparação. O sujeito que compra uma ação hoje no Brasil, ele talvez saiba que existe um negócio chamado CBLC, Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Mas a rigor é uma coisa com a qual ele não se preocupa. Zero preocupação. A ideia eu comprei a ação, muitos inclusive sabem que se acontecer alguma coisa com a corretora, nada acontece com ele, porque a ação não está custodiada na corretora, está custodiada na CBLC. O cara geralmente entende, não, mas a minha ação está custodiada na bolsa. Né? Ou seja, o risco dele no limite é o risco da B3, da Bovespa. No caso do Bitcoin, me parecem haver diferenças que são relevantes e que são importantes de serem entendidas por quem porventura queira adquirir bitcoins, transacionar bitcoins, e que foi, na verdade, o grande problema que aconteceu com o Mt. Gox. Sim, né? Exatamente. Você tocou num ponto essencial, né, que está ligado àquele risco de usabilidade que eu falei, e da necessidade das pessoas entenderem como guardar com segurança. Porque, como você bem disse, se a gente usar uma corretora, uma exchange para comprar bitcoins, você faz lá o TED em reais para a conta da corretora. Aí depois creditou o depósito, fez a ordem de compra, tá lá os bitcoins na corretora. Nesse momento, você está usando a corretora como custodiante, como banco. A maneira segura e recomendável é saque os bitcoins, retire para uma carteira que só você controla e você custodia. Que aí entra o ponto que você disse. Com o Bitcoin, e essa é um novo paradigma, a gente tem a possibilidade de ser o próprio custodiante. E com essa vantagem vem o ônus, a responsabilidade de saber custodiar com segurança, porque, como a gente já falou, já frisamos, se perder a senha, não tem a quem recorrer, não tem a CBLC, não tem a Bovespa, não tem ninguém. O risco é todo seu. Por isso a importância de custodiar e de não correr risco da contraparte. Não deixa Bitcoin em corretora nenhuma. O mínimo necessário. Comprou, não quer negociar, tira de lá e guarda uma carteira só sua. E talvez valha pontuar que quando a gente fala de carteira, eu imagino que você não está se referindo às carteiras que você consegue gerar online e que as chaves ficam guardadas na carteira e não com você. Tem diversos tipos. Então a gente tem carteiras serviços de carteira em que a senha ou as chaves privadas sim ficam em posse ou compartilhada ou total da empresa. Aí sim você está na relação de
ter um terceiro custodiando. Você depende dele. Depende deles. Tem outras carteiras que, por mais que sejam online, toda a geração de carteiras de senha e armazenamento fica no lado do usuário, no computador do usuário, como é o caso da empresa blockchain.info, que também tem uma carteira para smartphone, tudo isso fica com o usuário. Temos carteiras em hardware, como o Ledger Nano, que também fica tudo com o usuário. Temos até aqui um pendrive, uma espécie de ativo ao portador, é uma carteira chamada OpenDime, que realmente aqui fica, toda a senha fica aqui lacrada, nem o dono disso aqui sabe a senha, para usar tem que quebrar o lacre. Então é uma outra forma de armazenar sem depender de nenhum terceiro. Então há diversas formas de armazenar com segurança e custodiando por conta própria, mas a responsabilidade de fazê-lo. Agora voltando às questões todas levantadas pelo Ricardo, só voltando ao ponto a dissociação do Bitcoin com o blockchain. Para usar o blockchain para um registro, usar o blockchain do Bitcoin, tem diversos blockchains, tem o do Ethereum, que é o próprio, é outro arquivo armazenado nos computadores dos mineradores, e o blockchain do Bitcoin, que é outro arquivo. Para armazenar alguma coisa, registrar alguma coisa, não importa o que seja, pode registrar qualquer coisa. Eu registrei o nascimento da minha filha no blockchain do Bitcoin. Então está lá. Eu preciso de Bitcoin. Então, qualquer registro de qualquer coisa, necessariamente, invariavelmente, necessita uma unidade, uma fração de bitcoins, nem que seja para pagar as tarifas. Mas você pode perfeitamente, se você quiser, e obviamente você tiver escala para isso, você pode pegar exatamente a mesma tecnologia do blockchain, criar uma unidade para seu uso privado e utilizar isso para registrar transações. Mas a gente entra na questão de segurança, né? O trade-off de segurança. Uhum. E muito do que se fala hoje em dia porque com o Bitcoin surgiram diversos blockchains. Já falei do Ethereum, tem o Litecoin, tem Dash, tem Monero. Esses todos são blockchains abertos. E todos têm uma moeda, um ativo inerente à plataforma. E a segurança dessas plataformas, dessas blockchains, se faz em conjunto com o ativo. Porque é um incentivo, é um mecanismo de incentivo para manter a segurança. Quando a gente fala de blockchain fechado ou privado, para mim nem deveria ser chamado blockchain, porque a marca de um blockchain é ser aberto, ser descentralizado e ter um ativo, nem deveria ser um blockchain, é mais uma base de dados fancy, assim, legal, bonita, assim. A segurança é outra, então existem outros trade-offs, o acesso tem que ser vedado, tem que saber quem está entrando. Essa é outra coisa muito fascinante dessas blockchains, Ethereum, Bitcoin e outras. Por ser aberto, não importa quem esteja usando, qualquer um pode usar. Pode ser o Eduardo Cunha lá, qualquer pessoa, porque o sistema, ele incentiva o comportamento honesto. Então, é mais custoso tentar burlar o sistema e hackear do que atuar de acordo com as regras. Então, é mais rentável ficar dentro das regras do sistema. E aí faz parte do mecanismo de consenso de segurança do sistema. Sobre a questão de ser cada vez mais custoso, crescente, o custo de processamento, sim e não. A questão é que é interessante comparar fazer analogia da extração de ouro. É rentável extrair ouro enquanto o custo de extração for menor que o valor de mercado de uma onça de ouro, uma unidade de ouro. Com o Bitcoin é a mesma coisa. Enquanto o Bitcoin tiver um preço de mercado, um poder de compra maior, então quanto a receita de um minerador for maior do que o seu custo de mineração, a mineração vai seguir acontecendo. E ela é automaticamente ajustada. O sistema calibra a dificuldade de mineração para que quanto mais pessoas estejam minerando, quanto mais aumentar a força computacional, a dificuldade também aumenta. Então ele mantém sempre, ele vai travando a rentabilidade. E se porventura cai o preço do Bitcoin no mercado e começa a dar prejuízo à mineração, os mineradores vão desligar as máquinas, vai cair a força de processamento e o sistema vai ajustar, vai calibrar a dificuldade para baixo, para voltar à rentabilidade. Então é também força de mercado. Isso ser um desperdício de energia é um debate também crescente, muita gente acha que porque a força computacional hoje consome energia equivalente ao Paraguai. É realmente brutal, assim, a rede conjuntamente. Não tem nenhum projeto de computação distribuída tão potente quanto o Bitcoin hoje. Supera em centenas de vezes todo o Google somado. E vale dizer, né, a gente fala, é um consumo muito grande de energia, talvez a questão não seja o fato de ser um consumo grande, mas de ser um consumo muitíssimas vezes superior ao esforço computacional e, consequentemente, consumo de energia que você necessita para
fazer o processamento de um mesmo número de transações, ou mesmo de um número muitíssimo maior de transações, em outras plataformas que, por design, talvez sejam mais escaláveis. Isso que eu acho que não. A gente já vai acabar, calma. Eu sei que você está dando uma apertada com o tempo aqui. Nossa, a gente nem começou ainda. E eu vou encaminhar para as minhas palavras finais aqui, para falar de escalabilidade e a questão de moeda, que para mim é muito fascinante. A escalabilidade, para o Bitcoin, esse tema de escalabilidade já bateu, porque é a que mais está sendo usada. Já bateu no limite que foi definido de 1 megabyte por bloco de transações a cada 10 minutos. E isso é por isso que tem um limite de 5 transações por segundo. Mas isso também é por design, e o blockchain do Bitcoin ele é ineficiente por definição. Porque todas as transações que ocorrem na rede são registradas no blockchain para a posteridade. Ficam lá para sempre. A Visa não precisa fazer isso. O Bitcoin precisa. Então não tem como a gente imaginar que todas as transações de compra de cafezinho, de táxi, de qualquer coisa, vão estar registradas para a história. Não tem por que fazer isso. Então a maneira de escalar o sistema, e sim há um grande debate, isso não é um consenso atual, é o grande debate do momento do Bitcoin, é que a maneira de escalar o sistema ela vai se dar de forma paralela ou em camadas superiores de desenvolvimento, em protocolos superiores que usam o protocolo Bitcoin como uma espécie de ancoragem ou de liquidação final, em canais de pagamento superiores onde é possível sim fazer microtransações ou transações de valores menores, sem precisar usar e registrar tudo isso no blockchain do Bitcoin. Mas aí você sai do blockchain. Sim, mas emprestando a segurança. É uma conversa bastante técnica. As outras criptomoedas, talvez isso não bateu agora, esse problema de escalabilidade. Primeiro, não são tão usadas quanto o Bitcoin. Segundo, esse problema ainda não está latente nelas, mas se elas forem tão usadas, isso vai chegar. O próprio Ethereum, que quer ser muito mais que o Bitcoin, porque não é apenas uma possibilidade de moeda ou ativo, mas também de plataformas, empresas autônomas distribuídas, ICOs, Initial Coin Offerings, são tokens, empresas que usam a plataforma para lançar sua própria ação tokenizada, assim, para poder levantar recursos. Então, o Ethereum vai ter que guardar muito mais informação. Ele também vai ter seu problema de escalabilidade quando for usado na magnitude que ele almeja ser usado. Então, isso não é um problema restrito ao Bitcoin. Ele chegou antes porque foi o primeiro e é o que é o mais usado, mas não é restrito ao Bitcoin. E aí, entrando na questão de moeda, e aqui eu vou encerrar, se tiver tempo para mais perguntas a gente faz. Para mim, o fascinante do Bitcoin, e o primeiro artigo que eu escrevi foi Bitcoin, o nascimento do dinheiro. Porque eu, como economista, na visão de economista, o insight que eu tive é que a gente está testemunhando o nascimento de uma commodity que pode ser tornado dinheiro. Esse foi o que eu me dei conta. Isso até me fez entender melhor o próprio conceito de dinheiro, a noção de dinheiro, de sistema monetário, de bancos. Porque uma moeda que nasce, uma moeda privada, uma commodity que se torna moeda, se a gente imaginar o percurso dela até se tornar moeda, logicamente ela vai ser volátil. Não tem como ela já nascer moeda sendo plenamente estável. Isso seria impossível. E o que a gente testemunha com o Bitcoin é justamente isso. Ele primeiro é vislumbrado como uma reserva de valor, embora volátil, mas que tende à elevação do preço, ou tende a ter um poder de compra maior. Isso faz com que ele seja mais demandado. A maior demanda dele faz com que a volatilidade, por si só, acabe diminuindo, arrefecendo, que vai chegar num ponto, aí, por ele seguir crescendo, é a minha premissa, em adoção, essa estabilidade vai chegar em algum momento, a ponto de ele poder ser usado de forma mais corriqueira como meio de troca. Então, nas três funções de moeda, reserva de valor, meio de troca, unidade de conta, a primeira é a reserva de valor, ou a que vem primeiro, numa moeda que nasce de forma privada e que é adotada de forma voluntária. A função de reserva de valor chega antes. A de meio de troca é depois que ela já é demandada e que as pessoas, realmente empresas, aí sim vão ter voluntariamente, vão estar dispostas a demandar e deter bitcoins, e encarteirar bitcoins, não como acontece hoje, é apenas uma forma de pagamento, ela já vende os bitcoins e recebe em reais ou dólares. Mas isso vem num estágio mais acima, não é agora que isso vai chegar. Primeiro vem reserva de valor, depois meio de troca, e por último, se chegar, unidade de conta. Mas esse aí é o estágio último, e que aí é muito mais long shot, e talvez a gente esteja falando em 50 anos, 100 anos, e talvez nunca.
que também é uma possibilidade plenamente válida. E tem uma questão que me parece muito importante, que é a concentração dos pools, né? De mineração. Os pools de mineração, não só concentrados em poucos pools, como esses pools, inclusive, de certa forma, geograficamente concentrados. Sim. Né? Quando eu estava falando da questão de ataques e tudo mais, uma das coisas que lendo me preocupa é, na verdade, não que haja alguma iniciativa de governo com relação às transações com a moeda em si, né? Uhum. Impedir que as pessoas transacionem, mas sim atacar os mineradores, Sim. né? Considerando, principalmente, que você tem 50%, 60% de todo o esforço computacional da rede ou China ou adjacências, que não é exatamente o lugar mais seguro do mundo, né? E que conta, inclusive, com um enorme subsídio, que é a energia extremamente barata. Claro. Volta para a questão da energia, né? A concentração da mineração em pools preocupa do ponto de vista do que se diz o ataque de 51%. Ou seja, quem deter a maior força computacional acaba controlando a rede, eu digo entre aspas, já explico por quê, que ele teria maior probabilidade de achar o resultado da prova de trabalho e acabar registrando e ganhando a recompensa dos bitcoins, acabar registrando um bloco de transações. Acontece que o que é possível ser feito em domínio da força computacional é muito pouco, porque um minerador não pode reverter transações de outras pessoas, ele não pode, aliás, ele pode não registrar, reverter transações ele não pode. Ele não pode tirar fundos de um endereço, então desviar fundos de alguém que já tenha bitcoins. Ele não pode impedir as transações de ocorrerem na rede, pode não registrar, mas as transações vão seguir ocorrendo, vão ficar sem confirmar. E ele não pode criar mais bitcoins do que a regra permite. Então o que ele pode fazer é fazer um double spending seu, e pode seguir minerando. Então, o custo que ele pode ter para tentar atacar vai ser maior do que se ele seguir minerando de forma, ainda que monopolística, de acordo com as regras, registrando as transações de todo mundo, criando a recompensa que é do momento e sem nenhum tipo de ataque nocivo à rede. Então, esse é um risco, mas não tanto. Mas existe um aspecto importante com relação a isso aí, que diz respeito exatamente a alterações ou aprimoramentos que sejam propostos à rede, né? Uma das questões que eu vejo que hoje são alvo de discussão muito intensa, dizem respeito exatamente à escalabilidade do Bitcoin através de duas soluções tecnológicas distintas. De um lado você tem o SegWit, do outro lado você tem o Bitcoin Unlimited, e você tem hoje pouco mais de metade do esforço computacional da rede concentrado em alguma coisa como 5, 6 pools de mineração, a maior parte dos quais está na China. E basicamente a discussão que existe hoje em torno de uma solução ou outra está muito relacionada com as receitas dos pools de mineração com o processamento das transações. Essa questão de escalabilidade é um debate também fascinante, porque, falando dos pools antes de entrar na escalabilidade, os pools têm operadores centralizados, digamos, mas qualquer um pode emprestar sua força computacional e se associar a um pool. Então um pool, por exemplo, a Antpool, que tem lá, que é um player que está bastante em voga no momento, ou no meio do debate. Eles têm 15 ou 20% da força computacional, mas vários computadores individuais, usuários individualizados que emprestam a força computacional e se associam a esse pool. Eles não controlam essas pessoas. Então, se as pessoas esse cara aqui não está atuando de acordo com o benefício do sistema, eles podem simplesmente se desassociar do sistema e se associar àquele pool e ir para outro pool. Mas muito embora você tenha mineradores individuais, em função até mesmo de custos crescentes e de escala, o que você vê se formar ao longo do tempo, não sei se existe já alguma estatística com relação a isso, e suspeito que a resposta seja não, é a mineração ser realizada não por indivíduos em pequenas operações de garagem ou nos seus computadores pessoais, mas estruturas realmente grandes, de escala quase industrial, e que consequentemente exigem investimentos, tanto de montagem quanto de operação, Claro. Que inviabilizam que isso seja feito por um indivíduo como você, como eu. Isso inclusive remete a uma das perguntas que chegaram de é viável
hoje, você em casa, com o seu computador, minerar Bitcoin? A Zero. resposta é não. Em alguns bilhões de anos vocês vão conseguir encontrar um Bitcoin. Exatamente. Então, por conta dessas questões de custos de processamento, que são crescentes por conta do design, ou seja, a dificuldade de mineração ela vai aumentando ao longo do tempo, é função direta do volume de pagamentos que você processa, você necessariamente caminha para mineradores, seja individuais ou associados em pools, mas cada vez maiores. A gente está falando de pequenas empresas, ou em alguns casos, grandes empresas que mineram. E isso leva a um risco muito grande de concentração do poder de voto na rede, né? Isso pode ter baixos riscos com relação a fraudes, com relação a desvios ou outras questões que você pontuou, sim. Mas isso tem um risco extremamente relevante, na minha opinião, com relação a posteriores alterações que sejam feitas na de rede. engessar ou ossificar o protocolo. Nesse sentido, sim. Então, dos pools, sim, existem empresas já grandes que estão fazendo os mining rigs, né, as plataformas de mineração em escala industrial, mas mesmo esses pools têm atores, mineradores mais pequenos ou menores que se associam aos pools. Mas ainda assim nós não estamos falando do sujeito que deixa o notebook ligado em casa. Esse não tem mais chance. Mas a própria empiria, se a gente olha os dados estatísticos, essa dinâmica de concentração dos pools, ela vai mudando bastante. Quem controlava, quem detinha a maior força computacional há 3 anos atrás, não é quem detinha 5 anos atrás, nem quem detinha 2, nem quem detém agora. Então isso vai mudando bastante. E até hoje está bastante pulverizado. Mesmo com grandes pools, hoje está bastante pulverizado. A questão de engessamento do protocolo pelos pools deterem poder de voto, ou certo poder de voto, é verdade. Mas esse é o tema fascinante que faz a gente, que é difícil entender, e mesmo os especialistas estão ainda entendendo como isso funciona, porque é um negócio novo. É o que um cara que eu sigo bastante, que é fantástico, ele, Andreas Antonopoulos, entende bastante, é um dos grandes ativistas e propagadores do Bitcoin e de criptomoedas em geral, que diz que o Bitcoin é um conceito novo, não é apenas hardware e software, é trustware. Porque você precisa coordenar com a rede como um todo, qualquer minoria, ela precisa passar por consenso. Nenhum ator vai conseguir impor sua força, nem pela força computacional. Ele pode bifurcar o blockchain, aí na prática criaria outro Bitcoin, ou seria uma nova moeda. Que é um risco que hoje, nessa época que nós estamos fazendo esse debate, é um risco concreto, tendo em vista a disputa que existe entre duas soluções tecnológicas. Eu acredito que isso não vai acontecer, porque o incentivo para permanecer no mesmo blockchain é muito grande. Mas, por outro lado, por não acontecer um hard fork, uma bifurcação, e esses outros atores, enquanto eles não concordarem com a mudança, é difícil de efetuar alguma melhoria que não seja consenso geral. E exatamente essa necessidade de consenso, muito embora conceitualmente ela seja uma coisa bonita, digamos assim, ou seja, você não tem uma autoridade central que de alguma forma determine simplesmente o que quer ou não quer fazer, isso de certa forma, ao mesmo tempo, constitui uma espécie de barreira adicional para que você escale o Bitcoin de forma que ele fosse viável em um horizonte curto de tempo a realmente ganhar papel como um meio de pagamento, um protocolo, ou mesmo uma moeda, isso é, de uso cotidiano, em alguma escala, em qualquer lugar do mundo. Por isso que eu acho que a escalabilidade vai se dar em protocolos superiores, em camadas superiores, e não no protocolo mãe, no protocolo base. Mas hoje essa discussão é muito incipiente ainda. Sim, ela está latente e isso não está resolvido. Não está resolvido. Ok, senhores. E vamos para avançar um pouco. Outras criptomoedas também têm surgido, inclusive o Guilherme, nosso leitor aqui, estava falando do Ether. Ele comprou a 40 e estava $200 já, e ele estava feliz da vida. Então esse surgimento, qual que é o impacto para esse cenário que a gente está falando? Muito bem, então, junto com o Bitcoin, já tem talvez milhares de outras criptomoedas. Eu encontrei 800. Pois é, que tem relevância, tem um site coinmarketcap.com onde lista todas elas, inclusive com valor total de mercado. Que tem alguma relevância, ou que eu digo sempre, que tem alguma razão de existir, ou que serve a algum propósito, claro, são pouquíssimas, talvez, na minha opinião, 5, 6. Então, eu, dentro desse mundo de criptomoedas, sou muito conservador.
Até hoje não tive nenhuma outra criptomoeda. Isso vai mudar até pela questão de experiência, mesmo eu preciso ter outras criptomoedas. Mas as que têm alguma razão de ser são poucas. E como elas são ainda mais incipientes e mais novas, menos relevantes, têm um volume de negociação menor, são ainda mais voláteis que o Bitcoin. Então é preciso ter claro a volatilidade esses outros bichos aí que estão circulando, que são Dash, Monero, o próprio Ether, que sim, subiu bastante. Então, isso é preciso ter em conta. Aí, aliado às criptomoedas, tem uma nova forma de criptomoeda ou de ativo financeiro, que é, como o Ethereum é uma plataforma descentralizada e onde as pessoas podem criar empresas autônomas, e essas empresas podem levantar recursos emitindo ações suas, e que elas captam esses recursos com o Ether, que é a moeda da plataforma, eles efetivamente estão emitindo um ativo, uma espécie de ação. E essas ações, que chamam de tokens, ou que se chamam no inglês de ICO, Initial Coin Offering, uma espécie de trocadilho com IPO, né, oferta inicial de ações, é o que tem acontecido bastante nos últimos 2, 3 meses, e é um frenesi. E na minha opinião, aí sim tem uma grande bolha, muita gente vai perder dinheiro, alguns vão ganhar, outros vão perder, porque tem coisa que é scam nítido, é claro, é óbvio, tem coisa que é projeto relevante, que pode dar algum fruto, mas ainda é um potencial de alguma coisa. O próprio Ethereum, foi o primeiro ICO, porque a forma que o Ethereum surgiu foi, vamos lançar a plataforma e vamos captar recursos emitindo Ethers, e a precificação do Ether era 2.000 Ethers para 1 Bitcoin. Isso subiu mais de quase 200 vezes, desde que lançou em 2014. Então, esse foi o primeiro ICO. Mas é outro bicho, há um frenesi, há uma bolha, e faz parte desse negócio. Assim, é tudo muito novo, vai ter bolhas, vai ter gente que vai fazer dinheiro, vai ter gente que vai perder dinheiro, mas tem que ter cuidado. Não apenas vá na onda, o sujeito ganhou tanto. O que perdeu não está dizendo ainda. Então, cuidado. Se o Bitcoin é algo arriscado, essas outras são muito mais arriscadas. Pessoal, só para a gente concluir, então, eu quero que vocês digam por que você deveria investir e por que você não deveria investir. Eu acho que no final as pessoas querem uma opinião clara e concisa. Então, Fernando, começando por você. Por que investir? A minha opinião para investir é: o Bitcoin apresenta um potencial de upside muito relevante. E é um ativo que eu digo que está cada vez mais sendo encarado como um ativo anticrise. Anticrise política, anticrise financeira, porque não está sujeito a governos, a bancos centrais, a nenhuma política monetária tresloucada, nada disso. E tem uma regra rígida de criação, de oferta de bitcoins. E por todas as vantagens que ele provê, eu acredito que a demanda assim, vai seguir crescendo, então o potencial de upside desse ativo supera nesse momento os riscos que ele oferece. Perfeito. Da última vez que eu falei sobre o Bitcoin, eu me recordo de ter usado especificamente uma frase, que era: Bitcoin como investimento, não recomendo para ninguém. Eu vou me retratar, mas eu gostaria de deixar muito bem explicado os porquês e as condições dentro das quais eu vou me retratar. Quando os computadores surgiram, houve quem dissesse que eram simplesmente máquinas de escrever melhoradas. Quando a internet surgiu, houve quem dissesse que elas eram simplesmente aparelhos de fax melhorados. Quando as primeiras redes sociais surgiram, as pessoas achavam, pelo menos parte da opinião pública falante, pensava que aquilo seria uma coisa de nicho. E todos esses julgamentos, eles se mostraram equivocados ao longo do tempo, por uma razão muito simples. Nós, por design, nós temos uma enorme dificuldade de antever a inovação. Só que da mesma forma, é preciso ter muito claro uma coisa. Você teve diversos fabricantes de computadores, a maior parte dos quais pereceu no meio do caminho. Você teve uma infinidade de negócios de internet, a parcela significativa dos quais simplesmente desapareceu do mapa. E isso é normal, isso é inerente ao processo de inovação. O que nós podemos ter
no Bitcoin, ou prefiro colocar dessa maneira, na tecnologia do blockchain, nós podemos estar diante de algo inovador, disruptivo, que vai ocupar um papel muito relevante no mundo ao longo das próximas décadas. Isso é uma possibilidade. Não vou afirmar que o Bitcoin é simplesmente o substituto do banco 24 horas. Porque talvez ele seja muito menos do que isso, talvez ele seja muito mais do que isso. Porque isso é da natureza da inovação. Só que o que é preciso ter em mente? Não necessariamente coisas inovadoras acabam aplicadas da maneira que são inicialmente concebidas. E a gente tem diversos exemplos, né? A coisa de, acho que sei lá, uns 15, 16 anos atrás, surgiu uma plataforma chamada Second Life, e num certo momento, tendo em vista que realidade virtual é um tema que sempre empolga as pessoas, se chegou à conclusão de que o Second Life era o futuro. Não, o Second Life não era o futuro. Eu tenho a impressão que ainda existe, mas é uma coisa absolutamente inexpressiva. E ainda assim, realidade virtual continua sendo uma coisa que continua sendo olhada para frente. Da mesma forma, você teve uma série de negócios de internet, por exemplo, que não foram para frente por questão de falta de adoção. Você teve tecnologias que foram desenvolvidas, existem empresas que são muito felizes nesse tipo de coisa. Acho que Google é um excelente exemplo, que lança uma série de novas tecnologias, de novas propostas, aprende com aquelas experiências, mas a aplicação final acaba não sendo exatamente aquela que foi inicialmente proposta. O que eu quero dizer com isso é que existe a possibilidade da tecnologia do Bitcoin se tornar relevante no futuro. O que não significa necessariamente que isso vá ser através do Bitcoin e que o Bitcoin vá assumir o papel que imagina-se para ele hoje. Uma possibilidade que eu não posso deixar de levantar, por exemplo, talvez o Bitcoin nunca se torne uma moeda de uso cotidiano. A moeda com a qual nós poderíamos ir no restaurante agora e pagar um almoço. Mas talvez ela possa ser o futuro para determinados sistemas de transferência internacional de recursos, por exemplo. Alguma coisa como SWIFT. Ou mesmo outros usos que simplesmente não sou capaz de imaginar aqui nesse momento. Da mesma forma, é muito importante ter em mente que da mesma forma que diversos fabricantes de computadores surgiram quando se imaginou que computadores eram o futuro, não necessariamente, se porventura nós tivermos uma criptomoeda adotada em larga escala no mundo no futuro, essa moeda será o Bitcoin. Trago um exemplo concreto. Quando houve o boom dos computadores, havia uma fé inquebrantável em uma empresa chamada IBM, que hoje não fabrica mais computadores. Ou seja, a inovação acabou seguindo outros caminhos em função dos quais, muito embora tenha se acumulado no meio desse processo um conhecimento muito importante e que foi decisivo, foi game changer para a tecnologia nas décadas seguintes, não necessariamente o veículo através do qual aquilo floresceu foi aquele no qual as pessoas acreditavam inicialmente. Estou dizendo com isso que necessariamente não será o Bitcoin? É claro que não. O que eu estou dizendo é exatamente o contrário. Desconfie da ideia de que, porque o Bitcoin é popular nesse momento, será necessariamente ele a criptomoeda do futuro, se porventura houver uma criptomoeda no futuro da maneira que é imaginada hoje. Ou seja, talvez um dia uma criptomoeda possa substituir o dólar, o que não significa necessariamente que possa ser Bitcoin. E com relação a Bitcoin como investimento, e indo exatamente nessa linha, a conclusão básica você não deveria de maneira alguma investir em uma empresa que se propusesse a fabricar computadores em meados de, sei lá anos 60, 70. Olhando retrospectivamente, a gente sabe que algumas empresas, poucas empresas, que aproveitaram aquele momento, efetivamente fizeram dinheiro. Só que, pela sua própria natureza, isso é um investimento de altíssimo risco. Isso é algo que pode multiplicar o seu patrimônio em um escalar simplesmente inimaginável, ou que pode ir a zero.
Consequentemente, entendo eu que quem porventura queira investir em criptomoedas, seja ela Bitcoin, seja outra criptomoeda, ou um pool de criptomoedas, ou o que quer que seja, isso deve ser encarado como um investimento no qual você pode, eventualmente, perder todo o seu dinheiro. O fato de hoje o Bitcoin valer 2.000 e tantos dólares não significa necessariamente que ele não possa ir a zero, a depender do que ocorra do ponto de vista de inovação tecnológica, de disrupção, de evolução da rede, etc, etc. Consequentemente, se você quer tomar o risco do investimento em Bitcoin, se você quer fazer uma aposta no futuro, especificamente no Bitcoin ou em outra moeda, isso deve necessariamente ser feito com um capital que você possa efetivamente perder, ou seja, uma fração muito pequena do capital, né, ou um dinheiro que você efetivamente gastaria em qualquer coisa, né. O que eu acho que nisso nós chegaremos num consenso, o que não se pode conceber, e é extremamente perigoso, é que por conta dos movimentos sucessivos de alta de cotação que o Bitcoin vem apresentando, tanto no curto prazo, né, quanto mesmo quando se olha uma linha de tempo mais longa, as pessoas se sintam suficientemente confiantes de confiar naquele investimento uma parcela substancial do seu patrimônio, né? Ou seja, se expor ao risco de sofrer uma perda que não possa ser recuperável. Até mesmo porque, sejamos muito sinceros, se porventura esse cenário que é desenhado pelas pessoas que são extremamente otimistas com relação ao Bitcoin em particular, se concretizar, mesmo que você invista 1% do seu patrimônio em Bitcoin, ou menos do que isso, você vai ganhar muito dinheiro. Ou seja, você está limitando de maneira muito significativa as perdas, e do tipo, entre ganhar 500 milhões, 600 milhões, 1 bilhão, 1 trilhão, se isso porventura for o futuro, você vai ganhar dinheiro. Só que se não for, você vai reduzir a sua perda a um valor praticamente irrelevante para o seu patrimônio. Uma coisa que eventualmente pode funcionar, e com isso tudo eu quero dizer que eu entendo que o Bitcoin ou outras criptomoedas, se forem tomadas como investimento, elas têm que ser consideradas como parte do capital que você aloca nos investimentos mais arriscados disponíveis. E, consequentemente, por definição, precisa ser um valor pequeno. E não precisa ser um valor grande, porque, de novo, se o payoff for positivo, vai compensar. Poderia, eventualmente, se adequar, por exemplo, à Barbell Strategy. Ou seja, você pega uma parcela grande do capital e aloca em um ativo extremamente conservador, e uma parcela minúscula do capital e aloca em um ativo de alto risco. De maneira tal que, se porventura o ativo de alto risco for a zero, o retorno que você teve na alocação do ativo altamente conservador, se possível, empatou com a perda que você teve, ou seja, você sai no 0 a 0. O que eu acho que não daria para fazer em hipótese alguma, hoje, né, seria uma leviandade, é colocar uma parcela muito relevante de capital, seja em Bitcoin, seja em outra criptomoeda, ou seja em qualquer outro investimento que, pela sua própria natureza, você consiga, de certa forma, nutrir alguma percepção de que o risco dele ex ante é elevado. Eu acho que esse é o melhor conselho que eu poderia dar. Ok, pessoal, então gostaria de agradecer você que mandou as perguntas. Como vocês viram aqui, o assunto não se encerra, né? Muita coisa, a gente não falou de muita coisa, não abordou muitas coisas. Então, nas nossas newsletters, a gente vai continuar acompanhando e a Inverso está de olho na questão das criptomoedas, do Bitcoin. Então, fique ligado, olhe sempre seu e-mail, tá bom? Até mais.